Então, o autor sugere alguns problemas comuns que nós encontramos e as possíveis soluções, ou seja, soluções que foram testadas e que se demonstraram eficientes. Eu foquei aqui em 3 problemas porque eu acho que realmente, pelo menos comigo, é o que acontece na maioria das vezes, tá? Então, assim, você sentou para trabalhar e abriu o computador sem ter planejado antes o que você ia fazer assim que abrisse o computador. Então, o que acontece? Antes de você fazer aquilo que você precisa fazer, você vai dar uma olhada no Facebook, você vai ver os seus e-mails, ver se precisa de alguma resposta, ou então o seu celular está logo do seu lado e ele toca e você vai ver quem te mandou a mensagem. Enfim, essas são as micro distrações, não é que nem é preciso dizer que elas nos roubam a nossa produtividade. Mas tem outra que é mais sutil, que é o reorganizar o foco, o reajustar o foco. E esta é mais sutil, porque nós achamos que estamos sendo produtivos e acabamos por não ser. Ou seja, quando você faz muitas tarefas diferentes ao longo do dia, o seu cérebro ele precisa obrigatoriamente de ajustar o foco. Então, vamos supor, você gasta X minutos respondendo e-mails, outros tantos minutos preparando as suas apresentações, outros tantos minutos fazendo exercício físico, não sei. Coisas que você acha importante e que até são, mas são tarefas muito diferentes entre elas, e cada vez que você pula de uma para outra, o seu cérebro é obrigado a reajustar o foco. E isto rouba tempo e rouba qualidade da atividade que está sendo produzida. Porque o cérebro ele demora para se reajustar. Pode parecer que não, o nosso cérebro ele é uma máquina muito paradoxa, porque ele é uma super máquina que não para, tá ligada o tempo todo, mas também ele é uma máquina que aprecia muito a inércia. Então, sempre que você for tentar sair da zona de conforto ou mudar um hábito antigo, o teu cérebro vai trabalhar contra, porque ele quer permanecer ali no conforto, na inércia. Então, é preciso também ter isso em mente. Cada vez que você reajusta o foco para fazer outra atividade, o teu cérebro tem que começar do zero. E quando ele começa do zero, ele arranca tipo aquele computador muito lento, muito sobrecarregado. E aqui falo de mim mesma, acontece muito isso, ou pelo menos acontecia, porque agora com essa estratégia eu estou tentando mudar. Isso acabava alimentando a minha procrastinação, não é? Porque toda vez que eu mudava de uma tarefa para outra, bom, vamos fazer aqui uma pausa, já que eu vou ter que entrar em um assunto muito diferente agora. E nessa pausa já ia 30, 40 minutos vendo o feed, fazendo pesquisas, respondendo e-mails. Ok, possível solução. Agrupar atividades similares. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, quando eu explicar sobre as matrizes, mas só para ter uma ideia, agrupar atividades similares. Então, ao invés de eu ficar pulando de uma atividade para outra, se eu separo um tempo hábil, né, para eu conseguir terminar aquelas atividades que pertencem a um grupo comum, isso já faz com que o meu cérebro não tenha que reajustar o foco toda hora, ok? E a minha qualidade aumenta e o meu tempo também aumenta. Porque parece que não, mas estes intervalos, depois se somados no dia, no mês, no ano, é uma coisa absurda. O tempo que a gente gasta ali reajustando. Ok, o segundo, virar a agenda do outro ou estar sempre disponível. E aqui tem uma frase que o autor também diz que é: se você não tem agenda, você vira a agenda do outro. Isso significa que se você não tem um planejamento daquilo que quer fazer com o seu dia, com a sua semana, qualquer imprevisto que apareça, e às vezes nem é um imprevisto seu, mas é um imprevisto de outra pessoa, você vai dar espaço para aquele imprevisto e vai colocar as tuas coisas
para um segundo plano. Você vai dizer, ok, eu sei o que tem que fazer, mas tenho tempo. Vamos resolver isso agora, que às vezes nem é um compromisso seu que você tenha que resolver. Não tem nada mal em ajudar os outros. Imprevistos acontecem, mas até isso pode estar organizado no seu planejamento semanal, tá? O importante é que você saiba que, mesmo que você tenha que resolver um imprevisto que aconteceu naquele dia, aquele imprevisto você sabe exatamente qual é a tarefa que ele está roubando, o tempo que você deveria estar fazendo para outra tarefa. Então, depois você vai ter que compensar, tá bom? Esta é a importância do planejamento. E estar sempre disponível, que é assim, imagina, o seu celular toca, não é? E há uma mensagem. A pessoa que te mandou a mensagem, ela mandou a mensagem no tempo na hora que era conveniente para ela mandar, e não na hora que era conveniente para você receber. Então, por que você tem que estar disponível imediatamente para dar esta resposta? Novamente, não estamos a falar de nenhuma emergência. Vocês são seres inteligentes, nós estamos aqui a falar da regra geral, não de exceções, tá? Mas até as exceções, quando trabalhadas desse modo, você consegue visualizar melhor e depois se reorganizar. Então, qual uma solução eficiente para isso? O número 1 é desabilitar as notificações do celular. Então, se o celular não estiver fazendo plim, 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 a cada 5 segundos no seu ouvido, você não tem a tentação de ir lá ver o que se passa. Mas uma outra solução muito eficiente é estabelecer um horário para respostas. Ou seja, durante o seu dia, você vê um horário que é apropriado para que você sente e, ok, então agora eu vou responder todas as mensagens que me chegaram no celular, ou agora eu vou responder todos os e-mails, e não fazer isso cada vez que eles surgem, tá? Porque aí voltamos ao problema 1. Tem as microdistrações, tem o reajustar o foco. Então, por exemplo, no meu exemplo pessoal, o horário assim depois do almoço é um horário para mim mais pacato, mais parado, porque eu preciso de um tempo, de uns 15 minutos, 30 minutos, para focar, seja lá no que quer que seja, depois do almoço. Então, este foi um horário que eu estipulei para o bloco de respostas. Então, eu me sento, vejo os e-mails, vejo as mensagens, até mesmo ligação. Quando eu tenho ligação, eu vejo o que é. Se eu sei que não é emergência, eu não atendo. Eu vou retornar a ligação depois, dentro do meu bloco de respostas, tá? Um outro problema muito comum para os procrastinadores de plantão, alô, eu estou aqui, quem está comigo, é a síndrome do tem que. Toda vez que você se senta para fazer algo importante, você lembra de 1001 coisas que é preciso fazer. Temos que pesquisar o hotel do Carnaval de 2050, porque senão não vai ter mais vagas, temos que marcar o dentista, temos que tudo, mas é exatamente naquele momento. E até às vezes parece que é algo útil, porque são coisas que realmente têm que ser solucionadas, mas não naquele momento. E aí você acaba se ocupando com as tarefas obrigatórias e não vai produzir nada, porque elas estão sempre tomando conta. Para resolver a síndrome do tem que, o que nós podemos fazer? Temos que ter sempre à mão um lugar de depósito, um lugar em que nós possamos anotar todas essas ideias quando elas surgirem. E assim nós temos a tranquilidade mental de saber que elas estão, nós tomamos notas delas, mas não vamos trabalhar nelas agora, vamos focar aqui em produzir, ok? E em um outro momento nós voltamos a essa lista e vamos ver se muitas delas até nem vão precisar ser solucionadas ou você já vai ter achado uma solução natural para elas, e quando não, você vai colocá-las num outro bloco de respostas, ou não é de respostas, mas em um outro bloco que seja apropriado para a resolução daquelas tarefas que surgiram, tá? E aí nós temos aqui uma coisa que o autor chama de DRD. O que é o DRD? Descarregue, reúna, distribua. E depois que você fizer isso, experimenta e volta do início. Então, assim,
Descarregue, coloque todas as atividades que precisam ser feitas no papel, todas, tarefas de produção, tarefas de ocupação, coloca tudo lá. Reúna. Então é assim, você vai pegar as tarefas em grupos e vai dividi-las em grupos similares, ok? Então todas aquelas que são de sentar e estar na frente do computador, e para produzir, você vai reunir num grupo. Aquelas que seja, por exemplo, para ir para a rua resolver alguma coisa, você vai reunir em outro grupo, porque você vai tentar fazê-las de uma vez só e ir para a rua de uma vez só, ok? E depois você vai distribuir no seu cronograma, na sua agenda, da forma mais conveniente possível. Mas a ideia é que com isso, as microdistrações e o reajuste de foco eles sejam eliminados ao máximo, tá? E óbvio que isso é uma coisa que vai estar em teste sempre, gente. Nós estamos sempre mudando os papéis, o papel que nós precisamos trabalhar, a nossa agenda muda, então é uma coisa que tem que ser experimentada sempre. Geralmente, a sugestão é, por exemplo, no domingo, antes da semana começar, você vai sentar e vai preparar a sua semana. E depois, no final, no domingo seguinte, você já teve uma semana para experimentar aquele cronograma, aquele DRD, vamos dizer assim, ver se funcionou e ver aquilo que precisa ser alterado. Ok? Vou pegar novamente aqui trechos do livro. São frases que o autor mencionou para tentar explicar o próximo tópico. Então, abre aspas, a quantidade de papéis que um ser humano exerce nos dias modernos é muito maior do que no passado. Então, assim, pensa em todos os papéis que você tem que desempenhar na sua vida. Você tem o papel de marido, mulher, namorado, namorada, filho, mãe, ou pai, mãe, amigo, trabalho, enfim. São muitos os papéis, ok? Então, abre aspas. Se pensarmos a vida em ciclos diários, o sentimento de frustração será tão grande que a mentalidade e a energia serão completamente sugados. Então, aqui a questão é, se você pensar em todos os papéis que você tem que resolver numa referência de 24 horas, que já é uma referência totalmente ilusória, porque você não tem as 24 horas, não é? Se você descontar o tempo que você passa dormindo, se arrumando, no trânsito para lá e para cá, você não tem 24 horas. Mas, ainda que vamos usar as 24 horas, mesmo assim, se você pensar nesta referência de 24 horas para desempenhar todos os papéis que você precisa, você vai ter aquela sensação que nós todos temos de que nós não vamos dar conta. Não vai dar, não tem como. E isso é normal. E essa foi a grande mudança de chave desse livro para mim. Eu acho que quando você lê um livro, tem sempre aquele momento, ou seja, quando você lê de forma ativa e não passiva, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, sempre tem aquele momento de mudança de chave. E este foi o meu nesse livro. Era realmente frustrante tentar colocar todos os meus papéis num ciclo de 24 horas e perceber que eles nunca iam se encaixar. E isso nos leva para o próximo passo, que é o matriz, o exemplo de matriz. E aqui eu vou dar o meu exemplo pessoal, tá? A minha matriz é 5x2. O que isso quer dizer? O primeiro número, 5, são os dias da semana que você tem para trabalhar nas suas tarefas. Sejam elas de produção ou de ocupação. Eu tenho de segunda a sexta, porque assim, eu sou mãe de uma criança que vai fazer 2 anos. E todas as mães sabem, que não importa a idade que tenham os seus filhos, que uma vez que eles estão em casa, o seu tempo é para eles. Você não tem como separar um tempo para organizar a sua vida. Então, o meu tempo é de segunda a sexta. O segundo número são os períodos do dia que você tem. O meu são 2, porque é manhã e tarde. Ou seja, 5x2. Essa é a minha matriz.
Por quê? De segunda a sexta, na parte da manhã e na parte da tarde, a minha filha está na escola. Então, esta é o tempo que eu tenho para planejar as minhas tarefas e reorganizá-las, não é? Não tenho os fins de semana, que são dedicados à minha família, e não tenho a parte da tarde, o final da tarde e o final do dia, que eu estou com a minha filha e trato dela. Aí, nesse tempo, eu desempenho única e exclusivamente um papel, que é o papel de mãe. Em todos os outros, que é o 5x2, eu vou desempenhar os outros papéis que eu vou determinar para aquela semana. Um exemplo muito legal disso, de pensar a vida em ciclos semanais, ou a sua agenda em ciclos semanais, é assim, no início do ano, uma das minhas resoluções foi, eu preciso fazer pelo menos 15 minutos diários de exercício físico. Só que assim, no início parece muito fácil, porque 15 minutos não é nada, mas a verdade é que o meu dia não é um igual ao outro. O meu, principalmente. Talvez para outras pessoas seja até mais fácil, porque entra no trabalho às 9 e sai às 17. Eu não, eu sou professora. Então, assim, o meu horário o meu dia nunca é um igual ao outro. Eu tenho horários completamente diferentes. Eu tenho dias que eu trabalho mais de manhã, depois à tarde, depois no fim da tarde, enfim. E os 15 minutos diários não faziam sentido, porque um dia dava muito certo, mas no outro eu já não tinha tempo de tomar banho e trocar de roupa para poder estar na próxima aula que eu tinha que dar. Então, não dava certo. E o que acontecia? Eu acabava me desmotivando, porque, olha, hoje eu já não consegui cumprir a minha meta dos 15 minutos diários. Então, o que são 15 minutos diários, 5 dias por semana, não é? Que é a minha matriz. É 1h30 de exercício físico por semana, de segunda a sexta. Quando você olha desse jeito, 1h30 é super realizável. Eu consigo, numa tarde que eu tenho livre, fazer 1h30 de exercício. Eu consegui até enxergar que eu poderia até fazer mais. 1h30 de exercício por semana era pouco. E faz muito mais sentido para mim essa matriz. Então, a matriz ela é trabalhada dessa forma, tá? Ela é realista e ela é única. Ela é sua. E você precisa mesmo ser honesto em quanto tempo você vai conseguir dedicar às suas tarefas. E a todos os papéis que você precisa desempenhar. Se for 7x3, que é a matriz máxima, 7 dias por semana, 3 períodos do dia, olha, que seja. Sorte a sua. Eu acho difícil alguém ter todo este tempo, mas, enfim, isso daqui é único. Você é que tem que sentar e ver a sua matriz, como é que ela vai ficar. Por fim, temos aqui o montando o seu quebra-cabeça. Todas essas estratégias, elas são aplicadas de modo que, no fim, você consiga ter a figura da sua meta futura, ou seja, do seu quebra-cabeça, e você use essas estratégias para chegar lá, para obter os resultados que te levem até lá, tá? Então, de acordo com o autor, nós temos aqui 4 regras na hora de montar o seu quebra-cabeça. Número 1, a fotografia tem que estar alinhada com o seu propósito de vida, e eu não vou entrar muito em discussão aí. Cada um tem o seu propósito e sabe o que é, não vale a pena fazer algo no qual você não acredita. Número 2, o equilíbrio entre os papéis. Novamente, nós desempenhamos muitos papéis na vida. E é preciso encontrar um equilíbrio. Você não pode focar só na sua realização pessoal e deixar a realização profissional de lado. Elas são 2 coisas separadas. Você precisa distribuir tempo para as 2 coisas. Entre outras realizações que cada um sabe aquilo que quer. Então, eu não posso chegar no final e dizer, olha, eu me realizei profissionalmente, mas isso me custou, não sei, tempo com os meus filhos, eu não vi meus filhos crescerem. Enfim, é preciso existir um equilíbrio, senão, assim, você consegue achar a realização em uma só área da sua vida, mas isso não vai te trazer felicidade nenhuma, e eu acho que não é esse o objetivo. Número 3, a fotografia ela tem que ser específica
e concreta. Eu até vou juntar aqui o 3 e o 4. O 4 defina um prazo realista para que seu quebra-cabeça esteja montado. Ou seja, a fotografia ela precisa ser específica. Eu vou dar aqui um exemplo de perda de peso ou de perda ou ganho de peso, sei lá. Porque é simples, tá? Esse exemplo pode ser aplicado em qualquer meta que você resolver fazer da sua vida, tá? Mas só para simplificar o exemplo. Às vezes as pessoas põem assim, resolução ou metas, perder peso. E aqui eu volto naquilo que eu disse do cérebro trabalhar contra a nossa mudança de hábito, né? Ele vai sempre tentar permanecer na inércia. Toda vez que o teu cérebro lê perder peso, ele não vai saber muito bem o que fazer com aquela informação e vai dizer, ok, vamos seguir a vida, deixa isso para lá. Você precisa ser específica. Então, vamos supor, qual é o seu peso atual? Qual é o seu peso ideal? Então, vamos supor, eu preciso perder ou ganhar 10 quilos. Qual é um prazo realista? É possível perder para aí entre meio quilo e 1 quilo por semana. Isso é realista, depende de vários fatores, mas é realista. Ou seja, 10 quilos, 1 quilo por semana, em 2 meses e meio, você consegue perder os 10 quilos. Então, a sua meta vai ser perder 10 quilos em 2 meses. E a partir daí, você vai aplicar as estratégias para que essa meta, para que você alcance essa meta. Então, a fotografia tem que ser específica e o prazo realista, tá? O prazo não pode ser nem muito curto, a ponto de que você não vai conseguir alcançar e se desmotive, e nem muito longo, a ponto de que você vai começar a procrastinar. E é assim, nós terminamos aqui essa análise com uma outra frase do autor, abre aspas, tome nota, não existe oportunidade boa ou ruim, existe oportunidade que seja ou não peça do seu quebra-cabeça. Isso faz sentido para você? Tomara que sim. Ou seja, você quando tem uma consciência de onde quer chegar, da figura, do seu quebra-cabeça, o que você quer alcançar, você fica, é muito claro na sua cabeça, depois de um tempo, né, requer alguma prática, quais são as oportunidades que você precisa abraçar para chegar lá e quais as que não vão te fazer chegar lá. Então, não é uma questão dela ser boa ou ruim, é uma questão dela ser aproveitável para você, ou não, porque você sabe onde quer chegar. Eu quero agradecer quem esteve aqui até o final, quer seja pelo YouTube ou quer seja pelo podcast. Eu espero de coração que isso tenha sido útil para vocês. E é isso. Boas leituras para vocês todos. Contem comigo, bora ler e fazer acontecer, tá bom? Esta foi uma análise do canal Literação. Até a próxima!